Ave Maria. Amém? Amém. Que nós possamos ficar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se assentar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Rogério. Para quem me conhece também é Paulo Rogério. Sou casado com a Clotildes, tenho um filho, Paulo Rogério Júnior. Sou filho do Ronaldo Ribeiro de Oliveira. Queria que o Ronaldo Ribeiro de Oliveira ficasse de pé. Esse é meu pai. Quem já conhece um pouco do meu testemunho sabe que eu já falei, esse é meu pai. Que hoje eu amo ele imensamente. Mas chegou uma época que era difícil, né? Como diz a minha avó, que não está aqui porque está enferma, onde tem dois bicudos, não se beija, né? E sempre, por eu parecer tanto com ele, às vezes as dificuldades eram grandes. Mas eu quero te dizer novamente, pai, publicamente, que eu te amo. E também tenho irmã, pode sentar, pai. Tenho irmã, Daiane, fique de pé. Essa bichinha já sofreu muito comigo. Porque ela com 14 anos, a gente teve que conviver juntos, né? Só eu e ela. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá também. Obrigado, Daiane, por você ter vindo, que Deus te abençoe. Pode sentar. Eu tenho uma esposa e tenho uma segunda mãe, porque eu sou cheio de mães. Eu tenho uma mãe que está no céu, que é minha mãe. Daqui a pouco nós vamos partilhar sobre isso. Mas eu tenho várias segundas mães. E eu queria que as minhas segundas mães ficassem de pé. Uma delas não está aqui. Está enferma, que é minha avó Lázara, que está lá em casa. Que Deus já cure a enfermidade dela nos pés dela, em nome de Jesus. Que toda aquela falsa enfermidade vá embora. Vó, também te amo muito. Queria que a minha tia Aparecida ficasse de pé, que a minha madrinha também. Queria que a minha sogra, que hoje é uma segunda mãe para mim demais, também ficasse de pé, Dona Maria. E queria que ficasse de pé novamente o Júnior e a Clotildes, a minha esposa, que eu amo demais. Por que eu falo para você, para essas pessoas ficarem de pé? Porque sem essas pessoas, o missionário Paulo Rogério não é nada. Obrigado por vocês existirem na minha vida. Obrigado, vó. Você vai ver o DVD depois, por a senhora existir na minha vida. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para eles. Pode se assentar. Se eu fosse anunciar os parentes, tudo aqui, eu ia ficar meia hora. Gente, fica de pé os meus parentes aí, todos os meus parentes. Isso só vem uma terça parte, viu, gente? Todos os meus parentes fiquem de pé. Tem uns meninos, só vê um pouquinho, é um monte de baiano. E baiano é igual o piriá, nasce um a cada momento. Então, obrigado por vocês terem vindo, todos os parentes, que Deus abençoe vocês, amém? Bom, vamos começar então. Paulo, como que começou essa história na Igreja Católica Apostólica Romana? Começou apedrejando uma pessoa que profetizou na minha vida, que hoje ela nem está aqui, está no Ceará. O nome dele é Francisco Fabrício. Eu jogava muita bola nesse Pompeia, e meu apelido é Pé de Louro por causa das perninhas tortas, né? E eu lembro que a gente brincava de golzinho na rua, e o Fabrício morava lá embaixo. E passava com um crucifixo menor que o meu. Acho que de tanto ele pegar no meu pé, hoje o meu crucifixo é maior que o dele. E ele passava e eu falava assim: gente, olha o doido, olha o maluco indo para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço. E eu sempre fui, que na minha família sempre teve uma porcentagem de espiritismo, teve uma porcentagem de evangélicos, protestantes, que a gente sempre fala. E eu sempre fui de ir na igreja protestante, para dar uma namorada com as menininhas, né? A gente ia para o culto só para aprontar. Ficava lá depois e beijava na boca. Que antigamente, até minha esposa fala assim: meu bem, cuidado para você falar nas pregações ficar. Porque antigamente ficar para nós era beijar na boca. E hoje as coisas mudaram um pouco, né? Infelizmente. Mas Cristo vai libertar esse povo, em nome de Jesus.
E eu lembro que ele passava para a igreja, eu ia na igreja protestante. Eu lembro que eu tenho uma tia que é a única, para a honra e glória de Deus, mas em nome de Jesus ela vai se libertar também, que é espírita ainda. Mas ela uma vez levou minha mãe no espiritismo, que minha mãe estava enferma por causa do cigarro, efizema pulmonar. E eu lembro que eles me colocaram numa salinha, uma entre-sala. E eu lembro que entraram com ela lá para dentro, e aquele pai de santo começava a imitar tipo uns bichos, né? Que era tipo... E eu ficava lá de fora brincando com aquilo, porque eu era muito novo na época. Mas mesmo assim as contaminações iam aparecendo na nossa vida. Por quê? Porque eu nunca fui um menino feliz como eu sou hoje. O meu pai e a minha mãe sempre tentaram de tudo fazer o bem para mim. O meu amiguinho ganhava uma bicicleta, eles não tinham condição de ir lá e comprava a bicicleta para mim. Hoje com o Juninho eu entendo isso. Eu não tenho condição, mas às vezes eu vou lá e parcelo em 10 vezes, vou lá e compro uma bicicleta para ele, porque eu não quero ver meu filho sem bicicleta. Mas eu lembro que eu ia para todos os lugares, menos a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vinha para a igreja só em missa de 7º dia e casamento. E às vezes hoje eu me paro pensando nisso. Muita gente fala que eu sou meio maluco, não saio de dentro da igreja. Mas é porque a igreja é a extensão da minha casa. Ai, se não fosse a igreja. Aí se não fosse a igreja eu voltava para a vida velha. E eu lembro que a igreja católica eu não vinha de forma nenhuma. Mas o meu testemunho começa com o Fabrício, mas logo depois da enfermidade da minha mãe. A minha mãe, ela fumava demais. Ela fumava muito. Para vocês terem uma base, se eu tiver errado, mas era quando ela estava no topo de fumar, era quase 2 carteiras por dia, não era, pai? Mas Daiane, era quase 2 carteiras por dia de cigarro. E eu lembro que antes dela falecer, uns 5 anos antes, meu pai pegou e levou ela no médico porque estava com a tosse bem pesada. E o médico falou para ela: se você parar de fumar, você tem mais uns 5, 10 anos de vida. Mas se você não parar de fumar, você está entregando a sua vida para a morte. E infelizmente, o vício, eu não sei se tem pessoas que fumam aqui no meio, não precisa se manifestar, mas o vício do cigarro, ele é maldito. Porque eu falo assim, e eu tenho testemunhos disso, é mais fácil uma pessoa abandonar a maldita da maconha do que abandonar o cigarro. Porque é que ele impregna. Depois que a minha mãe faleceu, a minha avó pintou a casa onde a gente morava, fez tudo, e depois de um tempo a minha prima foi morar lá e ainda fedia o cigarro. Pra vocês verem o tanto que é forte o cigarro. Eu pego, por exemplo, meu pai está reformando, mas meus tios uma casa de uma mulher que fuma, a nicotina está toda na parede. Eles chegaram lá e pintaram, está aquela carniça de cigarro ainda. Mas a minha mãe continuou ainda, fumando. E um dos grandes motivos das brigas dela, mais do meu pai, era por causa do cigarro, porque meu pai parou uma vez, parou de fumar e ela não parou. E minha mãe foi adoecendo. Eu costumo dizer, não que o meu pai, que hoje eu entendo que, como que eu posso cobrar de alguém algo que ele não recebeu? Mas graças a Deus hoje ele está me dando amor exageradamente. Não é que ele não foi amado, mas ele nunca foi amado do jeito que eu queria ser amado. É diferente. Eu queria que meu pai me abraçasse, colocasse no colo e falasse: filho, eu te amo demais. Filho, vai ser jogador de futebol, que eu quero que você seja jogador de futebol. Mas não, ele falava: não, você é perna de pau, só vai viver jogando pelada. Mas ele tinha razão. Mas a gente sempre acha que os pais estão errados. A gente não acha que está certo, não. A gente sempre acha que os pais da gente estão errados. Mas eu lembro que muitas das brigas era por causa disso. Mas sabe qual foi o maior rancor que eu levei do meu pai antes da minha mãe falecer? Eu fui, e ele não sabe disso, porque eu nunca falei para ele, é a primeira vez. Eu fui ser registrado pelo meu pai já com 14 para 15 anos de idade. Eu só tinha o sobrenome da minha mãe. Aquilo para mim era muito doído no colégio. Porque e ele nunca ia saber, porque eu nunca falava para ele. As pessoas iam no colégio, era Ricardo Oliveira Santos, nananana. O outro era Davi Santos Martins da Silva.
E eu só era Paulo Rogério de Lima. E eu falava assim: mãe, por que meu pai não me registrou? Ela falava: meu filho, não deu tempo, tal. E aí ela sempre falava isso, minha avó pegava no pé do meu pai, meu avô, também já falecido, pegava no pé do meu pai. E até que um dia ele me registrou. Eu larguei de ser caixa d'água, ter só registro, né, gente? Passei a ter identidade também. Mas mesmo assim, aquela mágoazinha, por quê? Porque eu não conhecia a Deus. Tem muita gente que fala: eu conheço a Deus. Mentira, que quando você conhece a Deus verdadeiramente, a sua vida transforma. Ah, Paulo, eu tive um encontro com Deus. Você encontrou e saiu correndo dele, né? Porque a vida não mudou. E eu também achava que eu conhecia a Deus.